Então tá aí, a Europa deve se preparar para a guerra iminente. Iminente é a qualquer momento. As pessoas dizem assim: o arrebatamento da igreja é iminente. Não, o arrebatamento da igreja não é iminente. Você que aprendeu assim, aprendeu errado. O arrebatamento da igreja não é iminente. A iminência é a guerra, a iminência é a fome, a iminência é o caos. Aí depois disso, sim, o arrebatamento da igreja é iminente. Algumas pessoas distorcem as coisas quando dizem assim: se a igreja primeiro vai passar pela tribulação, e nós já estamos, porque começou no dia 13 de agosto de 2023, com um acordo entre a Arábia Saudita e Israel, já com todos os outros países árabes que eu já mencionei, e que cumpriu o capítulo 9 de Daniel, verso 27, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta e a oblação. Quando se cumpriu isso em 13 de agosto de 2023, algumas pessoas pensam: poxa, então se nós entramos na tribulação, então o arrebatamento não é mais iminente. Quem disse uma asneira dessa? Porque durante todo esse grande período de 7 anos, Jesus volta no instante que lhe aprouver. Ele pode voltar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ou no 7º ano. Ele pode voltar em 6 anos e 6 meses, e 6 anos e 7 meses e 3 dias. Quando a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, está falando instante, está falando exato momento que acontece. Não está falando tempo, não está falando estação, não está falando época. O próprio Jesus repreendeu os seus discípulos quando eles não sabiam discernir os tempos e as estações, né? Então, o arrebatamento continua, o momento exato, instante do arrebatamento, continua da mesma maneira, não conhecido. Mas o período é esse, a janela profética é essa. Como eu já mostrei para vocês em Daniel capítulo 12, o estudo que eu mostrei aqui, como a parábola da figueira, como a profecia que eu já mostrei aqui também sobre os quadrados e assim sucessivamente. Essa é a janela profética. Portanto, você está a pouquíssimos anos do arrebatamento da igreja. Amém? Então, quando a doutrina de apenas 2 séculos pré-tribulacionista ensina que os pais da igreja nunca acreditaram que a igreja não passaria pela tribulação, João Calvino nunca acreditou nisso, Lutero nunca acreditou nisso, nunca mencionou isso, nenhum dos nossos antepassados na história da igreja havia mencionado isso. Eu já expliquei a origem do pré-tribulacionismo, né? Então fica muito fácil você perceber que muitas pessoas estão sendo levadas ao engano e que vão perder a sua fé quando perceberem que esse Jesus que eles idealizaram, na verdade, pelo menos da maneira que eles idealizaram, a volta da maneira que eles idealizaram não acontecer, infelizmente muitas pessoas vão perder a sua fé. Exatamente por isso que a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. A fé, hoje as pessoas facilmente têm fé. Hoje as pessoas, se alguém perguntar para qualquer pessoa, não, eu tenho fé. Mas quando as coisas piorarem, quando as coisas ficarem demasiadamente difíceis, essas pessoas perderão a fé. E se cumprirá exatamente o que Jesus disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra.